Boa noite a todos. Aqui é o professor Alberto Nogueira Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Eu gostaria de comentar o projeto de lei número 534 de 2021 da Câmara dos Deputados, que em breve deverá estar sendo sancionado, se é que já não foi, pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Esse projeto de lei, bastante enxuto por sinal, talvez até demasiado, ele autoriza que pessoas jurídicas de direito privado adquiram diretamente vacinas contra a Covid-19, desde que sejam integralmente doadas ao Sistema Único de Saúde, a fim de serem utilizadas no âmbito do Programa Nacional de Imunizações. E prevê que, após o término da imunização dos grupos prioritários, previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, as pessoas jurídicas de privado poderão adquirir diretamente vacinas para comercialização e utilização, atendidos os requisitos legais e sanitários pertinentes. Bom, isso é ruim? Pode ser porque se trata de matéria incompleta. Como o empresário disse para o jornal Valor Econômico, o executivo de uma grande empresa, ouvido pelo Valor, disse que a ação seria aceitável se fosse cumprida uma série de condições que vão além da entrega de vacinas para as campanhas públicas. Seu impacto teria que ser o de acelerar o calendário de vacinação para toda a população. O preço de aquisição não poderia ser superior a que os governos estão pagando, para não incentivar o desvio de um produto, hoje escasso no setor público para o setor privado. Também não poderia interferir em entregas programadas para governos e os fornecedores deveriam ser aprovados pela Anvisa. E esse executivo disse: estamos longe de quaisquer dessas condições. Infelizmente, ele está certo. Isso mostra o quê? Que o SUS é um sistema de coordenação nacional, é uma política pública nacional de saúde pública, envolvendo União Federal, estados, municípios, Distrito Federal, sociedade civil, empresas privadas. A falta de coordenação, tendo à frente o Ministério da Saúde, tem levado a que esses diversos atores do Sistema Único de Saúde tentem, por conta própria, resolver o problema da vacinação das suas populações, das pessoas em geral, do modo que cada um pode. As vacinas que hoje estão atingindo cerca de 3% da população do Brasil, devemos isso ao governo do estado de São Paulo e ao Instituto Butantan. O governo do estado de São Paulo, que por conta própria negociou com a China, pagou, recebeu em meados de outubro, novembro, passou por um processo de avaliação e de autorização e de registro para uso bastante tumultuado no âmbito da Anvisa. A Anvisa chegou a suspender o procedimento de autorização por causa de uma pessoa que teria tomado a vacina e falecido. Depois se descobriu que o motivo tinha sido suicídio, e aí o procedimento de autorização de registro para uso foi retomado. Enfim, as vacinas que hoje em dia estão sendo dadas a conta-gotas deve-se ao governo do estado de São Paulo e ao Instituto Butantan. O governo do estado de São Paulo importou vacina da China, o Instituto Butantan, a partir dos insumos farmacêuticos ativos
da China está fabricando a Coronavac, que está sendo distribuída. Então, calendário de vacinação, ou calendários dos estados, municípios, como é que as empresas privadas que conseguirem comprar, porque também não é assim, o mundo inteiro está buscando essas vacinas, literalmente falando. As empresas privadas que conseguirem comprar as vacinas, elas não poderão, de um lado, atropelar os calendários, as programações estabelecidas pelos estados, pelos municípios, para vacinação dos grupos prioritários e prioritários. Por quê? Não por causa de alguma preferência moral, né? O produto é escasso. Há muito menos vacinas do que seriam necessárias. Então é preciso estabelecer prioridades a partir dos mais vulneráveis, que é o que está sendo feito. Então as empresas privadas elas não podem atropelar esse cronograma de vacinação que está sendo seguido, de uma forma ou de outra, pelos estados e por cada um dos municípios. Os preços que as empresas privadas forem pagar não poderão ser melhores do que aqueles que estados, municípios, até o próprio Ministério da Saúde, a União Federal, puderem pagar. Haveria até um problema de escala aí. Havendo uma uniformidade de preços dentro do território nacional, com mais de 150 milhões de destinatários, mais de 330 milhões de vacinas, porque, por enquanto, Coronavac, a de Oxford, tem que ser 2 doses. Uma coisa é você ter uma escala com 330 milhões de produtos a serem usados. E outra coisa, sou eu, empresário, comprar 10 mil para os meus empregados. E doando 5 mil dessas doses que eu comprei com meu dinheiro para o SUS. É uma diferença brutal. É preciso haver integração entre os espaços público e privado. Essa observação desse executivo, que permaneceu anônimo, essas observações são perfeitamente razoáveis. Não, as empresas privadas não podem interferir nos calendários, elas têm que evitar, né, de pagarem mais caro e obedecer os mesmos prazos para o recebimento das vacinas do que as esferas públicas conseguem. Mas eu gostaria ainda de fazer uma última observação, lembrando que o SUS é uma conquista histórica brasileira, inspirado no Serviço Nacional de Saúde, NHS, da Inglaterra, mas o SUS é uma conquista histórica do Brasil, com a Constituição de 1978. E até agora, quem tem, de alguma forma, dado uma resposta na medida do possível, diante das circunstâncias adversas, muitas delas criadas pela própria administração pública federal, pelo próprio Ministério da Saúde, quando não pelo próprio presidente da República, que sempre negou a necessidade de vacina, sempre fez propaganda da cloroquina. Mas o SUS é que tem atendido as pessoas. Nós temos
uma capilaridade, como está se dizendo hoje em dia, uma capacidade de penetração nos lugares mais distantes, de atingimento das pessoas que se encontram no interior, nos extremos das fronteiras do Brasil, que poucos países podem sonhar em ter. Poucos países podem se comparar com a nossa capacidade. Já mostramos isso várias vezes em programas nacionais de imunização contra sarampo, contra meningite, contra cachumba catapora, poliomielite. Milhões e milhões de pessoas levando suas crianças para serem vacinadas e as coisas funcionando. Então, por que agora essa dificuldade toda, não é? Temos que valorizar o SUS, porque é a oportunidade de quem não pode pagar, de ter acesso a um mínimo de assistência à saúde. E mesmo os que podem pagar um plano de saúde, mas há um limite para isso. Dependendo do preço da dose, então a pessoa não poderia, nem quem tem plano de saúde conseguiria dar conta, conseguiria pagar. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós temos, constitucionalmente falando, nesse sistema único de saúde, uma ideia de igualdade, de acesso igual de oportunidades aqui. A saúde pública, a instalações, clínicas, hospitais, médicos, enfermeiros, medicamentos. E todos nós pagamos por isso, com os nossos impostos, com os tributos. De um lado, temos esse cenário público e igualitário. E do outro lado, um cenário privado, particular, tem quem pode pagar, e constitucionalmente não é errado, mas o papel é complementar a esfera pública, não substituí-la. O papel da esfera privada é de complementar esse sistema único de saúde, não o de substituir. Então é preciso ter esse cuidado, porque senão chegaremos ao modelo americano. Tem acesso à saúde quem tiver um plano de saúde que cubra, e se não tiver e não puder pagar por conta própria, fica sem. É assim que as coisas funcionam por lá. Se você puder pagar, você terá. Se você não puder pagar, não terá. Problema seu. É assim que a coisa funciona por lá. Não é o nosso modelo. Então não podemos deixar a incompetência administrativa do presidente da República, do ministro de Estado de Saúde, o atual, né? O atual é o terceiro. Não podemos deixar que essas deficiências de administração, de visão, de gestão, testes sendo esquecidos em aeroporto em São Paulo, vacinas sendo enviadas para destinos diferentes do que deveriam ter sido. Meu Deus do céu, faltava oxigênio, de pessoas morrendo em massa por falta de oxigênio em Manaus, que é do ramo de logística, dizendo que a modelos matemáticos aquilo era perfeitamente previsível. Os médicos infectologistas dizendo, no final de dezembro de 2020, olha, podem marcar aí, daqui a 2 semanas as coisas estarão muito piores em Manaus, porque em dezembro
permitiu-se a circulação de todo mundo. Podem marcar no calendário, daqui a 2 semanas será outra hecatombe, não deu outra. Mas eu quero chamar atenção para isso, o aspecto igualitário do SUS, a capacidade de atendimento que o SUS tem, desde que uma coordenação eficiente por parte do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios, uma coordenação eficiente de se conseguir alcançar a todos. As empresas privadas que forem comprar vacinas junto aos laboratórios internacionais terão que ter esse cuidado, porque senão, esse cuidado de coordenação com as esferas públicas, com o SUS, porque senão vai se fazer, né, a privatização das vacinas. Quem puder pagar vai passar à frente. Não é esse o nosso modelo constitucional. Não é isso que queremos. E as empresas privadas só estão entrando desse modo por causa da incompetência com que as esferas públicas até agora têm lidado com o problema, exceção feita ao governo do Estado de São Paulo. Como eu disse e repito, foi quem conseguiu alguma vacina. Aqui está sendo distribuída hoje em dia. Se há alguns milhões de pessoas que foram vacinadas, temos que reconhecer mérito a quem tem. Então, essa minha manifestação é nesse sentido. Vamos colaborar com o SUS, todos nós, as empresas privadas, buscando coordenar os esforços com o SUS. E as pessoas evitando aglomerações, evitando não usarem máscaras, usando álcool gel. Tudo aquilo que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, era contra, menosprezava, dizia que era coisa de maricas. No final do ano passado ele disse isso, que era preciso deixar de ser maricas e enfrentar a Covid-19, o vírus, de peito aberto. Bom, a questão não é enfrentar de peito aberto, a questão é de vacinar. Sempre funcionou, né? Nosso sistema, nosso programa de imunização nacional sempre funcionou, desde que tendo a matéria-prima, as vacinas. Então, se todos colaborarmos para esse resultado final, as esferas públicas finalmente conseguindo se coordenar, as empresas privadas colaborando, sem tomarem o lugar das esferas públicas, e as pessoas, a sociedade civil, respeitarem distanciamento, evitarem se agruparem sem necessidade, usarem máscaras, usarem álcool gel. Todos temos que colaborar, cada um tem que dar a sua parte. Muito obrigado. Estou aberto, como sempre, a quaisquer críticas, sugestões, comentários. Vamos todos buscar dia a dia fazer a parte de cada um de nós. É muito fácil culpar o governo federal, como é fácil culpar o governo federal, começando pelo presidente da República. É muito fácil culpar os governadores, os prefeitos, mas cada um tem que fazer a sua parte também. A saúde é dever de todos.
nesse sentido de colaboração. Eu tenho que colaborar com meu vizinho, com minha família, com os meus amigos, com os desconhecidos, deixando de expô-los a riscos desnecessários. Se cada um de nós fizer isso, ainda é tempo de evitar que um verdadeiro apocalipse aconteça no Brasil, apesar dos seus já quase 260 mil mortos só por conta de Covid-19, coronavírus. Estamos em segundo lugar no planeta, mas ainda podemos fazer algo a respeito. Então vamos tentar fazer. Cada um de nós pode, então cada um de nós devemos. Respeito à vida, em primeiro lugar. Muito obrigado a todos e até a próxima.